trabalhinho. Bom, vamos lá, a gente continuar aqui então. Antes de retomar o assunto, surgiram duas dúvidas aqui do presencial no intervalo que eu queria repartir com todo mundo, que pode ser que eventualmente tenha surgido aí também para vocês em casa, e eu acho melhor explicar um pouco melhor esses pontos que foram levantados. O primeiro, a dúvida da colega em relação à questão do novo conteúdo do princípio do contraditório, que foi trazido pelo novo CPC, no sentido de viabilizar a participação, o contraditório, permitindo a influência das partes na decisão judicial, e o princípio da não surpresa, que foram agregados então àquela ideia só de informação-reação. Então, contraditório agora composto por 4 eixos normativos principais. E a dúvida que ela levantou é que ela não teria entendido direito como que isso interferiria nas hipóteses em que o juiz ele impõe um regime mais gravoso na sentença, sem fundamento, e o tribunal ele mexeria nisso, como que isso afrontaria esse novo contraditório. E aí o que eu expliquei de novo, para retomar o exemplo, isso é bastante comum na prática, é juiz impor regime mais severo em roubo, tráfico, com base na gravidade do delito, fala que desassossega a sociedade, etc., que é o fundamento que é inidôneo, e essa inidoneidade ela já vem reconhecida em súmulas já dos tribunais superiores, 718, 719 e 440 do STJ. E aí o que eu estava explicando é que o que o tribunal ele tem feito nesses casos ao invés de afastar este fundamento e adotar a solução que a defesa reclama, ele reconhece que esses fundamentos realmente eles não são válidos, mas ele próprio arregimenta argumentos para sustentar a decisão combatida. Então, por exemplo, no caso do roubo, falando que o roubo foi cometido durante a luz do dia, o que revelaria ousadia, ou durante a noite, que durante o repouso noturno, que revela ousadia também, ou durante a tarde, que revela que ele não trabalhava, que também é ousadia, enfim. E o que a gente está argumentando aqui é que na linha desse novo modelo de contraditório, isso é vedado, porque o tribunal ele não poderia fazer isso de ofício, porque esse fundamento novo que ele está trazendo para os autos, ainda que seja calcado em uma gravidade concreta, às vezes falando que ele ameaçou desnecessariamente, ou infligiu um temor psicológico demasiado para a vítima, ou agrediu fisicamente de forma desnecessária, argumentos também poderiam, em tese, seriam válidos, mas enfim, quando ele traz isso de ofício, sem ter um debate prévio das partes, ele viola essa nova dimensão do contraditório, porque ele elimina a possibilidade de influência do réu, ou, claro, do MP, mas enfim, principalmente do réu, na formação do convencimento do julgador, tá? Então, é nessa dimensão que eu quis deixar claro que os tribunais não mais poderiam fazer isso. Se vocês quiserem pesquisar no STJ, o tema ele é bastante encontrado, e o argumento que nós normalmente usamos é de inovação argumentativa ilícita. É sobre esse nome jurídico que normalmente a defensoria entra no STJ pedindo para anular o acórdão do tribunal, ou melhor, pedindo para conceder o regime mais benéfico, colocando essa situação fática e afirmando que essa arregimentação de argumentos novos pelo tribunal de origem ele configura essa inovação argumentativa e ela é ilícita porque não submetida a prévio debate pelas partes, tá? O STJ chegou no começo a conceder ordens de ofício, né? Porque eles têm aquele entendimento que não conhecem, mas doa ordem, enfim. Mas chegou a conceder ordens de ofício, mas recentemente os últimos julgados que eu peguei antes da vigência do novo CPC iam no sentido da possibilidade de o tribunal fazer isso sim de ofício. Tá? Mas enfim, essa é a dúvida da colega. Eu até queria acrescentar que eu analisei a questão estritamente sob o prisma do contraditório, mas também há uma inegável violação ao direito de defesa, porque existe o princípio, como todos sabem, da vedação da reformatio impégios. E esse princípio, que está expresso, se eu não me engano, no 617 do CPP, ele também tem que ser entendido sob uma dimensão material, não só uma dimensão quantitativa de pena. É óbvio que no recurso exclusivo da defesa o tribunal não pode aumentar a pena, mas ele também não pode trazer argumentos para justificar uma penação mais severa do que a defesa está pedindo. Isso também há uma reforma em prejuízo do réu, porque é óbvio, se você afasta um argumento inidôneo, mas você
robustece a fundamentação de argumentos mais difíceis de serem impugnados nos tribunais superiores, principalmente se esses argumentos tiverem cunho fático e probatório, que todos nós sabemos que eles não podem ser revolvidos em recurso especial ou em sede de habeas corpus, ele praticamente elimina a possibilidade de impugnação da defesa. Então, também sob esse viés da ampla defesa, essa inovação argumentativa pelos tribunais tem sido bastante combatida, e agora ele ganha o reforço legislativo do novo CPC, que, como eu já falei, impede o juiz de decidir a questão, de decidir o feito com base em argumentos mesmo jurídicos que não foram levantados pelas partes, tá? Isso está no artigo 10, se eu não me engano, do novo CPC. Se o juiz ele quiser instar as partes a um debate, ainda que jurídico, que não foi desenvolvido, ele tem que tomar essa postura, ele tem que pedir para as partes se manifestarem. Não pode ele só ir decidir sem ter esse debate prévio. Isso, de novo, é uma inovação do CPC. Então, essa foi a primeira dúvida. A segunda dúvida é a respeito da... Vou voltar um pouquinho aqui o slide. Nós estávamos falando um pouquinho sobre a prova ilícita, né? Para retomar o conceito de prova ilícita, distinção de prova ilegítima. E a gente falou do princípio da serendipidade, que os tribunais têm aplicado para afastar a ilicitude das provas descobertas em investigações que não tinham a ver com o objeto da prova inicial. E falamos da entrada domiciliar, né? O julgamento da STF, tentando limitar as hipóteses em que as autoridades poderiam ingressar no domicílio sem autorização do morador, ele acabou, na verdade, na minha opinião, chegando a um resultado completamente diverso do objetivo, se é que esse objetivo realmente existia, porque ele alargou em demasia essas hipóteses de atuação de ofício das autoridades policiais, sem passar pelo crivo do judiciário. E pior, né? Ele, como eu falei, ao fazer isso, ele abre também para os magistrados um poder discricionário enorme, já que não tem baliza nenhuma, ficaria meio a critério de cada juiz entender se as razões apontadas pelos policiais que fizeram a diligência justificavam, sim, o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador. Então, mais uma vez, a gente torna excessivamente elástico o texto normativo constitucional aqui, para permitir que a íntima convicção da autoridade policial possa fazer esse ingresso, e isso pode ser depois avalizado pelo judiciário, entendendo que aquela íntima convicção era razoável. Enfim, se perde um pouco a possibilidade de controle do Poder Judiciário dessa garantia fundamental, tá? E foi feito o questionamento, na verdade, sobre as hipóteses em que há o consentimento do morador na diligência policial. Bom, se formos olhar para o texto normativo constitucional, há uma exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio, é o próprio consentimento do morador, né, como até foi lembrado aqui pelos colegas do presencial. Mas esse consentimento, é importante frisar, para ser válido, ele tem que atender vários requisitos. Então não basta o policial simplesmente falar que houve autorização do morador para ele legitimar a diligência, tá? Dentre alguns requisitos que nós poderíamos apontar para validar esse consentimento como um ato de vontade, que ele e, portanto, tem que observar os requisitos de validade de qualquer ato de vontade que são observados pela lei civil, estariam, por exemplo, a titularidade do domicílio. É evidente que quem tem que dar a autorização para ingressar tem que ser uma pessoa que reside naquele local, então que é o sujeito, é o detentor daquela garantia, né? Então, óbvio que um consentimento obtido de um terceiro que não reside naquele lugar não tem validade, não pode legitimar, porque, afinal de contas, a garantia não é do terceiro, mas sim do morador, da pessoa que reside efetivamente naquela residência. Então, esse seria um primeiro requisito, e há outros também, como, por exemplo, e aí é que acho que o problema ele fica maior, a espontaneidade, a voluntariedade nesse consentimento, e que essa voluntariedade seja precedida de uma prévia informação sobre as consequências dessa autorização, tá? Que o que normalmente se observa é que os policiais falam, eu pedi, ele deixou, mas ele pediu com uma 12 na cabeça, com os 2 pés na frente da casa, já entrando na casa, e aí ele autorizou. Bom,
é óbvio que esse consentimento ele não tem validade jurídica alguma para legitimar esse ingresso, porque ele não foi obtido de forma voluntária do titular do bem jurídico que se quer proteger com a norma constitucional. Mas não só, de novo, essa voluntariedade, acho que é importante frisar também que ele tem que ser cientificado, que caso ele autorize e se encontrem provas contra ou em desfavor da pessoa que é o alvo da diligência, essas provas sim vão ser colhidas, vão ser obtidas em desfavor dessa pessoa, e ela pode sofrer um processo criminal por isso e pode eventualmente ser apenada, e aí, claro, dependendo do objeto que ela portava no interior da residência. Mas essa cientificação ela é importante porque a voluntariedade ela pressupõe que a pessoa esteja devidamente informada das consequências da autorização que ela está para conceder, tá? Então não adianta só também, não teve coação, não fizemos nada, ela autorizou, tudo bem, mas ela sabia que ela poderia não autorizar, e mais, que se ela autorizasse, o material reunido poderia sim ser usado em desfavor dela, e isso com certeza eu posso afirmar com tranquilidade que é muito raro de você observar uma diligência policial em que se cercam os agentes, eles observam todas essas garantias que estão previstas, tá? E lembrando que a voluntariedade e essa informação, elas decorrem daquele princípio que foi exposto no início da aula, que era o princípio da não autoincriminação. Então, se a pessoa tem o direito de não se autoincriminar, ela precisa ser informada desse direito para que ela possa formar uma decisão voluntária e consciente, para que aí sim a diligência seja efetivamente concretizada, tá? Então, esses seriam os requisitos, né? Alguns dos requisitos que nós poderíamos aqui traçar para validade, para se emprestar alguma validade ao ingresso na residência da pessoa, a autorização, para o ingresso na residência da pessoa. Mas é claro que isso normalmente não é observado, né? E eu já, quanto defensor, cheguei a alegar invalidade do ingresso, aliás, a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, não por falta de consentimento, mas porque esse consentimento era viciado, porque não cercado dessas proteções e dessas informações que o policial deveria necessariamente fornecer na diligência. E claro que eu não tive sucesso, mas enfim, eu acho que isso depende muito de um trabalho de construção, né, dos defensores em geral, para que a gente consiga tentar fazer prevalecer essa garantia constitucional, tá? E embora ela tenha sido de fato esvaziada, na minha opinião, pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, contornos preliminares, acho que a gente poderia trazer esses 3 requisitos que eu mencionei para que o consentimento seja revestido de alguma validade, tá? Vamos lá. Agora eu vou dar uma corridinha, porque está faltando pouco tempo, então eu vou tentar terminar o tema de provas ilícitas e avançar um pouco nas provas em espécie, destacando aquelas que são mais relevantes e que se observam mais no cotidiano da Defensoria Pública. E aí eu vou fazer então um paralelo, aí que eu acho que a parte prática ela vai entrar com um pouco mais de força, e eu fiz um paralelo com o número de presos que nós temos por tipo de crime, com os meios probatórios que a gente vai abordar aqui na exposição de agora, tá? Porque, por exemplo, delação premiada não é uma realidade que a gente costuma observar muito na Defensoria Pública, tá? Então eu optei, diante da impossibilidade material de abordar o tema provas na completude, na inteireza do tema, eu optei por descartar esse tipo de prova e focar mesmo no que a gente costuma observar no dia a dia, naquilo que é mais importante para a Defensoria, mas fica de novo o registro de que essa exposição, só uma exposição, não aula, mas uma exposição, ela de fato teve essa preocupação de ter esse caráter mais prático e mais abrangente, tá? Na profundidade, ela vai vir dos estudos de vocês, do aprofundamento desses temas que a gente pincelou aqui, tá bom? Porque de fato não tinha como eu aprofundar muito nesse tempo de aula que a gente tem. Mas enfim, vamos lá. Prova ilícita por derivação.
continuação do tema de provas ilícitas, né? A gente falou que a prova ilícita ela é inadmissível no processo penal, retomando o artigo 157, que determina que essa prova considerada ilícita, ou seja, que viola direito material, estando previsto em lei ou na Constituição, tem que ser desentranhada e depois de desentranhada, preclusa a decisão, ela ainda tem que ser inutilizada. Embora eu nunca tenha visto indente de infiltração de provas, eu queria até acompanhar um pouco mais, mas enfim, está no CPP, em tese é assim que deveria se proceder. Mas, identificada a prova ilícita, surge, óbvio, o tema da prova ilícita por derivação, que é uma consequência natural, uma consequência lógica, né? A prova ilícita poderia eventualmente contaminar as outras que tenham alguma ligação com aquela prova originária, e é nesse contexto então que se insere essa temática que a gente está colocando aqui. Tá? O Código de Processo Penal também coloca como regra geral a inadmissibilidade da prova derivada da ilícita, ou seja, a inadmissibilidade da prova ilícita por derivação. Tá? Então essa também é a regra que a gente extrai do texto legal, né, que é uma regra lógica, porque se você assim não dispusesse no Código de Processo Penal, seria muito fácil você burlar a inadmissibilidade da prova ilícita direta, permitindo que a autoridade então se valesse de provas indiretas, mas que atingidas por aquela ilicitude. Então, para o sistema processual conseguir efetivamente proteger os direitos fundamentais, né, previstos em lei, na Convenção Americana, outras convenções ou na Constituição, precisa se amarrar e não permitir não só a prova originalmente mesmo ilícita, mas todas as outras que tenham essa vinculação com essa ilicitude originária. Tá? Então, por isso, a regra. Claro que há exceções à regra, e essas exceções também estão previstas no Código de Processo Penal. Então eu vou colocar aqui para vocês quais são essas exceções. Verdade, antes da gente colocar as exceções, lembrei agora, essa inadmissibilidade da prova ilícita por derivação é conhecida pela expressão que você já deve ter ouvido falar, de fruits of the poisonous tree. Tá faltando um enfim. Deve vir da Suprema Corte Americana, caso Nardone versus Estados Unidos, onde essa expressão ela é efetivamente cunhada, tá? E a premissa é essa que eu falei, não dá para se vedar apenas a utilização direta da prova ilícita, admitindo-se, no entanto, o aproveitamento indireto dessa prova. Você esvaziaria a noção e a proteção que se quer trazer com essa garantia fundamental, tá? Então essa é a primeira ideia realmente do Fruits of the Poisonous Tree. Se a prova original está envenenada, né, os frutos que derivam dessa prova também ficariam evidentemente contaminados. Tá? As exceções que eu falei, que estão no Código de Processo Penal. A primeira, a ausência de nexo de causalidade entre a prova ilícita e a que teria sido contaminada, tá? Então é um primeiro exemplo, e esse exemplo está aqui no parágrafo primeiro, ó. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, tá? Esse nexo de causalidade é o efetivo nexo causal, é o liame entre as duas provas. Então o que se quer dizer basicamente é isso: quando não houver este liame, essa ligação entre a prova ilícita e a outra prova, que supostamente teria sido contaminada, se protege essa segunda e se exclui, desentranha e inutiliza apenas a primeira. Essa é a exceção do 157, parágrafo 1º. A segunda exceção é a da chamada fonte dependente. Tá? A fonte dependente ela traz em si a ideia de que a prova é prova derivada da ilícita, ela é realmente derivada da ilícita, mas ela poderia ser descoberta de uma outra maneira. Tem um exemplo da doutrina, que é também no caso nos Estados Unidos. Os policiais invadiram uma residência, então eles já cometeram uma violação ao direito fundamental, né, a inviolabilidade do domicílio, e isso em tese já arrastaria essa ilicitude para toda a diligência que foi realizada no interior dessa residência. Mas antes disso, os policiais requisitaram a expedição do mandado de busca e apreensão para o juiz, sem mencionar que já estavam naquela residência. É um caso concreto também extraído do direito estadunidense. Eles obtiveram esse mandado de busca e apreensão, então,
do juiz, e com base neste mandado eles fizeram a apreensão de drogas. Falar em entorpecentes é isso mesmo. Fizeram a apreensão de drogas. E aí a Suprema Corte, então, ao analisar o caso, ela se posicionou no sentido de convalidar essas provas que foram decorrentes da diligência. Falou que de fato houve uma ilicitude, porque num primeiro momento o ingresso não era autorizado e não tinha amparo constitucional ou legal. Mas como a fonte da apreensão era o mandado de busca e apreensão, e esse mandado de busca e apreensão ele seria expedido de qualquer forma, porque os policiais não mencionaram que já estavam no interior da residência, ou seja, eles explanaram e expuseram requisitos, indícios de autoria e materialidade que davam suporte à expedição desse mandado de busca e apreensão, independentemente de estarem fisicamente no local. Então, a fonte, no caso da apreensão, das provas que foram produzidas a partir da apreensão, era independente da invasão domiciliar. E aí, então, eles convalidaram essa prova, excluindo a ilicitude derivada. Tá? E a ideia foi justamente essa, né? Não houve uma derivação propriamente dita, porque a fonte da prova ela era independente da prova que estava contaminada. Tá? E a da descoberta inevitável, que é a ideia de se fazer um juízo hipotético que leva à conclusão de que, mesmo que você retirasse essa contaminação, a prova ela seria descoberta de qualquer maneira. Os policiais chegariam àquela prova de qualquer maneira. Eu também tenho um exemplo, agora não sei se era do direito americano, me falha a memória, mas era de uma ocultação de cadáver que os policiais acho que invadiram o domicílio, mas eles concluíram que já estavam esgotadas todas as diligências possíveis naquela localidade, e então só faltava aquela casa, e aí evidentemente o corpo seria descoberto de qualquer forma. Então, ainda que eles tivessem, se você retirar a invasão de domicílio e se seguisse os trâmites devidos, o corpo seria descoberto da mesma forma. Então, aí eles conseguiram desenvolver essa teoria, a partir daí eles desenvolveram a teoria da descoberta inevitável. São as 3 exceções positivadas no código. O que é importante destacar aqui é que são 3, mas nós temos 2 parágrafos só, porque o legislador, quando ele define fonte independente no parágrafo 2º, ele está falando, na verdade, da descoberta inevitável. Tá? Então, só tomar esse cuidado quando ler o artigo. E eu vou explicar de novo para vocês. Parágrafo 1º consagra a inadmissibilidade de prova ilícita por derivação, a ideia do direito americano, dos frutos da árvore envenenada, ponto. Essa é a regra. Exceções, não tem o nexo de causalidade, como eu falei, e puderem ser obtidas por fonte independente. Então aqui tem as 2 primeiras exceções, né? O nexo e a fonte independente. E no parágrafo 2º, apesar de ele pretender definir a fonte independente, na realidade ele define a descoberta inevitável. Seguindo os trâmites próprios da investigação, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então o parágrafo 2º, apesar de estar fonte independente, na verdade ela é uma definição da outra exceção da descoberta inevitável. São essas as 3 que nós temos, né? E há uma crítica muito grande em relação a essa terceira vertente, porque, novamente, essa ideia de se tornar elástico demais o texto normativo, e aqui o próprio texto normativo que tem esse vício, né? Não é uma desconstrução jurisprudencial que fez isso, mas ele mesmo nasce com esse vício. Claro, ele já tentar definir conceitos doutrinários em textos legislativos já é um erro do legislador, né? E aí fica muito claro aqui que ele tenta definir uma coisa e define outra, mas o pior é que de fato se abre uma discricionalidade muito grande, porque não há parâmetro objetivo para se definir quando que, seguindo os trâmites, se chegaria àquele fato objeto da prova, né? Isso é um juízo hipotético, que aí novamente cabe ao magistrado analisar para decidir se vai admitir essa prova ilícita por derivação com base nessa exceção ou não. Então é mais um movimento nesse sentido de se alargar demais os freios que são postos pelo sistema para a proteção do sistema de garantias constitucional. Tá?
Vamos lá. Aqui já foi. Eu acho que era isso, gente. De novo, né, reforçar que é uma abordagem, usaria até o adjetivo de excessivamente genérica, mas eu acho que são os pontos principais que a gente conseguiu trazer para vocês antes de a gente entrar efetivamente nos meios de prova, aqui em espécie. Eu acho só que seria interessante a gente falar dos meios de prova em espécie, dar uma passadinha também, de novo, né, um voo panorâmico no CPP, na parte de prova, lá os artigos 158, só para fazer uma leitura rápida com vocês e alguns apontamentos só, e a gente então finaliza nos meios de prova, tá? E aí, reforçando uma vez mais que é só uma noção geral do tema, tá? Porque eu não tinha como aprofundar muito com vocês pela possibilidade de tempo mesmo. Então, deixa eu entrar aqui agora. Vamos lá. Vou abrir o CPP. Assim? Tá, a gente acabou de ver o 157, né? Que falava da prova lista por derivação. Só, de novo, tá? É um voo panorâmico aqui, eu não vou me estender muito, só para apontar os dispositivos principais do exame de corpo de delito. E aí sim, porque apesar de não tem ligação sim com a Defensoria Pública, mas aí depois eu entro mais propriamente nos meios de prova que eu quero efetivamente abordar, que eu acho que são mais problemáticos, e é o ponto que eu queria entrar com vocês para incitar uma visão, uma crítica mesmo ao que a gente tem observado. Então aqui no exame de corpo de delito, aquela regra geral do SICORP que a gente já falou, né, da prova, resquício de prova tarifada, infração deixar vestígio, tem que ter o exame de corpo de delito, direto ou indireto, tá? Não deixe a confissão suprir esse exame. O exame de corpo de delito direto é o que você faz aqui, é uma pontuação, porque há uma confusão em parte de doutrina, e para tentar explicar isso de uma forma mais simples, o direto é aquele que se faz exatamente no objeto da prova. E o indireto é quando se faz naquilo que não é objeto efetivamente da prova, né? Mas porque você não tem como, no caso desse não seria possível, então você faz esse indireto para você chegar a partir daí a uma conclusão, ao meio probatório, ao exame mesmo que você quer fazer, tá? E a confissão do acusado, ela não supre esse exame de corpo de delito, seja ele direto, ou seja, diretamente no objeto da prova, ou indireto, que você usa um outro, não é o objeto probante, mas enfim, você usa ele pela impossibilidade de realizar o exame de corpo de delito direto, não pode suprir pela confissão, porque isso era comum, né, você usar ainda dentro daquele paradigma de busca de verdade real que a gente fala, e resquícios inquisitórios, de você usar a confissão como rainha das provas e você permitir que a pessoa fosse condenada só com base na confissão dela, mesmo que às vezes a confissão não tivesse absolutamente sentido nenhum no processo, mas enfim, era antes, né, se fazia isso, e aí o CPP de 41, que já é um CPP que foi editado com um ranço inquisitório considerável, mas mesmo assim ele já traz essa vedação para a gente não autorizar que a confissão dispense a investigação devida do fato, tá? Aí o 159 é aquela alteração que está dentro do âmbito das alterações parciais no CPP, que fala que pode ser feita agora por um perito só, tá? Deixa eu mandar aqui. Portador de diploma de curso superior. Antes dessa reforma, melhorou, né? Eram necessários, 2 peritos, tá? E agora aqui ficou um perito só. Se não tiver um perito oficial, 2 pessoas idôneas,
na área específica, tá bom? Portadoras de diploma de curso superior. Se não tiver diploma, é nulidade? Depende. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, tá? Prestar compromisso, aliás, exercer bem fielmente as atribuições funcionais dele. Os não oficiais prestam compromisso, se não prestar, também tem divergência quanto à configuração ou não de nulidade, tá? Outra inovação importante, possibilidade de assistente técnico. Esse assistente técnico, no processo penal, ele especificamente, aqui é um detalhe importante para distinguir do processo civil, ele tem que atuar após os exames, tá? Ele não participa, então, efetivamente da produção da prova, mas ele é indicado pela parte, pela defesa, por exemplo, o juiz autoriza a habilitação do assistente técnico e a função do assistente técnico é fornecer elementos para o juiz, criticando o laudo que foi produzido, apontando inconsistências ou mesmo reforçando, no outro sentido, os trabalhos que foram realizados pelo perito oficial, tá? Isso também para subsidiar o magistrado para a formação do livre convencimento motivado dele, tá? Aí a possibilidade de oitiva do perito e o assistente técnico é o que a gente já falou aqui. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, falando aqui em questão local importante, ela conta com órgãos auxiliares que são bastante importantes. Então, tem, por exemplo, o CAN, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar, e eu já na atuação cheguei a indicar assistentes técnicos, pessoas, psicólogos e assistente social do CAN. Foi um trabalho muito bom, muito interessante, porque é um caso bem complicado, e o juiz aceitou, claro, né, porque ele definir, e aí graças a esse trabalho do assistente técnico, a gente conseguiu refutar bastante, junto com a prova oral, o laudo, e a resolução do caso foi muito favorável. Então, é uma atuação importante, principalmente em casos que são um pouco mais complexos, né? Ele faz parte das inovações das reformas parciais em 2008 e são um elemento importante sim para a defesa. Lembrando aquela noção inicial que eu trouxe para vocês, de que de fato o ônus total da prova é total e exclusivo do Ministério Público, por força da presunção de inocência, mas não significa que o réu que o réu está necessariamente obrigado a ficar completamente passivo. Ele tem o direito sim de produzir provas, né, em favor da sua hipótese defensiva. E aí os assistentes técnicos eles são importantes em casos de maior complexidade, tá? Perícia complexa, mais de uma área, pode ter mais de um perito oficial. Basicamente isso. Vamos lá, o que mais? Dia, autópsia, ação. Aí bom, gente, eu recomendo de novo, né, leiam os dispositivos legais. Vou passar 167 é uma exceção que o próprio sistema traz de não sendo possível o exame de corpo de delito. Vamos lembrar, direto ou indireto, tá? Não é possível o corpo de delito direto, então não, direto ou indireto, por terem havido desaparecido os vestígios. Aí o texto legal autoriza que a prova testemunhal supra a falta, tá? Mas é uma regra que teria que ser usada em caráter absolutamente excepcional e que infelizmente ela não tem sido usada muitas vezes pelos tribunais com esse aspecto. E aí eu cito um exemplo claro de uso indevido dessa regra no entender da defesa, que é a questão da arma no roubo, né? A arma, puxando um pouquinho agora para o penal, só para vocês entenderem um exemplo de aplicação indevida desse artigo, no meu entender. Só configura a majorante do roubo, que está prevista no 157, parágrafo 2º, inciso 1º, se a arma for revestida de potencialidade lesiva. Muito tempo se discutiu nos tribunais brasileiros se a arma caracterizaria essa majorante do roubo simplesmente a poder de intimidação da vítima, e aí se chamou essa vertente de vertente subjetiva, ou se exigiria uma demonstração concreta do poder vulnerante do artefato.
E aí o STJ chegou a editar uma súmula, inclusive, que falava que qualquer arma, mesmo que de brinquedo, autorizava a aplicação da majorante, se filiando, portanto, à vertente subjetiva, mas essa súmula foi cancelada pelo próprio STJ, que depois de muita discussão voltou atrás na orientação inicial e passou a se filiar à corrente objetiva da arma. Ou seja, revisando, ficou sedimentado que a arma, para caracterizar a majorante, precisaria de fato se comprovar a potencialidade lesiva dela. Então aí o que acontece? Como se exige que haja demonstração da potencialidade lesiva, exigia-se obviamente a apreensão da arma e a elaboração de um laudo pericial para atestar se a arma estava municiada e se ela era eficaz para realizar os disparos. Mas como muitos casos começaram a aparecer na jurisprudência em que não tinha havido a apreensão da arma, então ela inverteu, na verdade, inverteu não, né? Ela continuou falando que não, tudo bem, é verdade, continuo me filiando nessa corrente objetiva, eu quero que a arma seja devidamente demonstrada que ela estava apta a efetuar disparos e que ela estava municiada. Mas, como a arma sumiu, eu não posso mais fazer o exame. Então, eu admito prova testemunhal, suprindo. E aí ele passou a admitir palavra de policial ou palavra da vítima para confirmar o poder vulnerante da arma. E aí há essa crítica, né? Porque muitas vezes, na verdade, a arma poderia ser apreendida e não foi, por inércia do policial, falta de diligência do policial. Às vezes o laudo não é confeccionado e aí se usa livremente a prova testemunhal para suprir a ausência desse exame. Então parece que esse é um artigo, uma válvula de escape. Quando o Estado, a acusação, não trabalhar bem e não produzir as provas que ele deveria produzir, a gente toca a testemunha ali e está tudo certo. E essa é uma visão que merece crítica, principalmente em relação ao roubo, porque até hoje eu não entendi como que a vítima pode falar que a arma era apta a efetuar disparo, ou quantas munições ela tinha. Não dá para entender. A vítima fala que ele estava armado, mas muitas vezes nem sabe diferenciar a arma de brinquedo de arma de verdade, porque realmente no calor do momento não é um detalhe que ela vai prestar atenção, né? Então, como dispensar e como aplicar esse artigo para reconhecer majorante do roubo? É uma pergunta muito interessante. Professor, e no caso de tráfico de drogas, quando é pego com arma também, é diferente esse conceito? Tem que estar municiado? Não tem nada a ver? Não, no caso do tráfico de drogas, eles entendem que aí entraria... Aí tem discussão de classificação jurídica da imputação, que a rigor, se o tráfico foi realizado com o emprego de arma, isso configuraria uma majorante do tráfico, o 43, ou 46, agora eu não lembro, da 11343. De qualquer forma, se estivesse fora do contexto do tráfico, configuraria o crime autônomo de posse, porte, enfim, né, dentro da residência, posse mesmo, de arma. Mas o que eles falam é que, nesse caso específico, vamos trabalhar aqui com a posse de arma, do Estatuto do Desarmamento, o padrão que vige hoje é o do crime de perigo abstrato. Eles discutiram também muito na doutrina, jurisprudência, qual era a natureza jurídica desses crimes, e eles entenderam que é um crime de perigo abstrato. Então, se é um crime de perigo abstrato, eles estão falando que mesmo que a arma não tenha sido eventualmente submetida a exame pericial ou não tivesse municiada, o crime já configuraria por si só na mera conduta de portar ou de ter sob sua posse a arma, né? O que também é uma crítica ferrenha que se pode fazer aí, porque, na verdade, se está punindo a conduta pela conduta. Você não tem um bem jurídico que é a segurança pública efetivamente tutelado, uma conduta da pessoa que tem uma munição isolada ou que tem uma arma sem uma munição ao redor. E aí você tem autores, como por exemplo o próprio Pier Paolo Bottini, que falam que, mesmo que você entenda que esses crimes de porte, de posse, do Estatuto do Desarmamento, ou outros crimes de perigo abstrato que estão positivados no direito brasileiro, eles não prescindiriam de uma demonstração de potencialidade material, de uma possibilidade material de atingir
aquele bem jurídico, né? Ele usa uma expressão que agora eu estou tentando puxar pela memória, eu não estou recordando, mas vai mais ou menos na linha desse sentido. O que ele quer dizer? É que, na verdade, eu não estou tratando o crime como um crime de perigo concreto, que era a discussão que tinha antes na doutrina e na jurisprudência. Tudo bem, eu entendo que o crime é de perigo abstrato, ok. Só que mesmo esse crime de perigo abstrato, ele tem que ter uma aptidão, ainda que em tese, de ofender aquele bem jurídico. Porque o padrão que nós temos hoje, existe o princípio do direito penal, que é o princípio do direito penal no Estado Democrático de Direito, que é o princípio da ofensividade. Então, é uma outra análise, percebe? A diferença ela é tênue, mas ela existe. Eu não estou mais falando se naquele caso concreto tinha algum risco ou não, mas eu estou dizendo que, mesmo que eu não faça essa análise no caso concreto, se tinha um perigo ou não de atingir o bem jurídico com aquela conduta, ele tem que ter pelo menos uma aptidão para poder ofender esse bem. Senão, você não poderia incriminar sob pena de você violar o princípio da ofensividade. E o que ele diz é isso: a conduta de portar uma arma, por exemplo, uma arma, ela realmente, mesmo que a arma não esteja municiada, ela existe uma aptidão, né, para você atingir o bem jurídico da segurança pública. A diferença seria mais ou menos essa. Se você entender que é um perigo concreto, que aquele é um crime de perigo concreto, eu preciso demonstrar que a arma estava municiada, por exemplo. Ou pelo menos tinha uma munição... Não, ela estava municiada, vamos ficar com esse exemplo. Agora, se você entender que, tudo bem, é um crime de perigo abstrato, mas eu exijo uma aptidão para lesionar o bem jurídico, você portar uma arma sem munição, em tese, continua sendo crime. Você não vai afastar o caráter criminoso dessa conduta, porque pode ser que ele se desloque em algum lugar, alcance a munição, e aí então é um perigo abstrato, que no caso concreto não tinha, mas a aptidão em si, ela reúne. Agora, uma munição, por exemplo, mesmo você entendendo como um crime de perigo abstrato, ela nunca vai reunir a aptidão ou potencialidade lesiva de atingir o bem jurídico, nunca, porque você nunca vai fazer nada com uma munição, entendeu? Ou melhor, então melhorar o exemplo, porque você podia pegar arma, mas uma munição quebrada, uma munição que não pode ser deflagrada, por exemplo, porque aí não tem chance mesmo de isso acontecer. Então você nunca vai disparar um projétil que está quebrado, sei lá, que está picotado, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, então, mesmo você entendendo que é de fato um crime de perigo abstrato, você conseguiria excluir a configuração típica do plano material pela falta de ofensividade. Ficou claro isso ou não? Tá? Então, a análise que ele propõe é mais ou menos nesse sentido. Tudo bem, vamos continuar entendendo que ele tem essa natureza jurídica, é perigo abstrato, mas isso não dispensa o julgador de fazer essa análise de aptidão para lesionar o bem jurídico. E aí você conseguiria, mesmo dentro dessa configuração de perigo abstrato, excluir algumas condutas que são absolutamente bizarras, como essa, por exemplo. O cara tem uma arma quebrada também, está totalmente desfigurada, que nem formalmente seria arma, mas você exclui da possibilidade de adequação típica no plano material pela falta de ofensividade. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí aqui, exame de lesões corporais, fala do laudo do exame complementar, para confirmar a gravidade ali. Aqui, lesão corporal grave, dentro de 30 dias. E de novo, falando que a falta desse exame pode ser suprida pela prova testemunhal, e isso acontece também, os juízes usarem essas normas que deveriam ser aplicadas de forma absolutamente excepcional para suprirem a falta de diligência da acusação, tá? Vamos lá. Aqui é o 169 do exame do local, tomar cuidado para não mudar o estado das coisas, para não contaminar ou inviabilizar a colheita da prova. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aí. Esse 171 também a gente vê bastante. Crime cometido com destruição, rompimento de obstáculo, ou por escalada, os peritos deveriam fazer o laudo para comprovar a destruição, rompimento de obstáculo, ou comprovar a escalada, né? Mas também a gente observa aquilo que eu meio que falei,
eles usam o recurso ao texto do artigo 167. E aqui é um campo bem problemático, porque destruição ou rompimento de obstáculo, se há um flagrante, por exemplo, e a autoridade policial prende o sujeito em flagrante, é óbvio e rulante que ele reúne o estado policial, o estado de acusação, reúne totais condições de produzir essa prova. Ele vai seguir o 169, isola o local, evita a mudança no estado de coisas, chama a perícia faz o laudo, aí libera o local para o proprietário poder fazer os reparos que seriam cabíveis no caso. Mas o que acontece é, não tem esse cuidado, então quando vem a instrução não tem o laudo, e às vezes o laudo também não é feito por isso, porque aí quando se tentou fazer o laudo já havia o proprietário removido, por exemplo, a porta que estava quebrada, ou o vidro que estava quebrado, ele já substituiu, e aí não tem mais como se fazer o exame mesmo. E aí os juízes, então, eles usam a prova testemunhal para falar, não, realmente não produziu, mas está aqui a testemunha, ela supre com base no 167, e se perde de novo a finalidade, né? Porque a ideia não é permitir que se supra a prova pericial quando há uma atuação desidiosa do Estado, mas ao contrário, simplesmente quando não reúna-se condição material mesmo para que se chegue ao exame de corpo de delito, tá? O que mais? Vamos ver. O crime de incêndio também, tem um laudo específico, é importante, que tem que descrever as causas, o lugar que começou, o perigo, né, porque é um crime de perigo. Isso também tem que estar demonstrado, estampado no laudo para que haja a configuração típica. Os peritos. Aí, gente, eu vou pedir de novo para vocês lerem, tá? Em casos positivos, porque não vai dar tempo. Talvez o último aqui destacando assim seria o 182, que fala que o juiz não fica adstrido ao laudo, tá? De fato, aquela ideia do juiz, o laudo não vincula o juiz pode acolher ou não no todo ou em parte. Também reforça o paradigma do livre convencimento motivado, né? A prova pericial é uma prova importante, mas como a gente não está mais no paradigma da prova tarifada, ela tem o valor de qualquer outra prova. Então o juiz pode, no caso concreto, acolher, afastar, enfim, de acordo com o livre convencimento dele, motivado, é claro, sempre, né? Tá. E aí, de novo, o juiz negará a perícia, quando não for necessário o esclarecimento da verdade, está dentro daquele poder também do juiz de fazer o controle da admissibilidade das provas, né? O que ele vai aceitar ou não de prova, tá? Para fechar, vamos para... Deixa eu voltar aqui de novo. Eu quero apresentar aqui... Cadê? As provas, os meios de prova que tem mais a ver com a defensoria. Agora, deixa eu ver, será que é isso aqui? É isso. Vamos lá, tinha parado no finalzinho aqui. Pronto. Deixa aqui. Eu fiz esse gráfico, na verdade, eu não, né? Desculpa, essa fonte foi o DPEM, né? Que fez essa análise. Eu extraí esse gráfico do DPEM para mostrar mais ou menos a distribuição dos crimes. Para mostrar a relação entre a população carcerária com os tipos de crimes. Por quê? Eu queria fazer esse recorte, aqui entrando mais na parte prática mesmo dos meios probatórios, para a gente fazer uma análise um pouco mais minudente dos meios que tem, com os crimes que tem mais a ver com a atuação da defensoria. Então, delação premiada, claro, recomendo, leiam, porque o concurso é importante, mas eu não vou abordar porque nunca vi, acho que nunca vou ver em atuação como defensor criminal uma hipótese de delação premiada. Mas, enfim, então vocês percebem que a grande massa de pessoas... Oi? A grande massa de pessoas aqui, quase 50%, tráfico e roubo, né? Tráfico e roubo, se botar o furto, então, aí passa efetivamente de 50%, pondo a receptação mais ainda, e aí são, ou seja, crimes claramente vinculados a uma camada especial da população brasileira, né? São crimes patrimoniais e ou tráfico de entorpecentes, que refletem um pouco o problema social, mas que é como eu falei, aqui fazendo uma abordagem não de criminologia ou de política criminal, mas uma abordagem mais dogmática, eu queria então
fazendo esse recorte de tráfico, roubo, furto, receptação, e desarmamento também, vocês percebem que esses crimes, todos eles vão trabalhar, claro, no tráfico tem o laudo, né, o auto de constatação, o laudo químico-toxicológico, óbvio, sempre pode ter uma outra perícia acessória, mas o núcleo duro das provas nesse tipo de processo aqui, que é a grande massa de processos criminais que nós temos, né, eu tiro então, portanto, o homicídio desse rol, porque aí são 14%, e aí, de fato, a parte probatória é um pouco diferenciada, mas como nós estamos com pouco tempo e eu quero abordar a generalidade, então, ficando com os crimes mesmo das vagas singulares, até que eu trabalhava também, que é a grande massa, quais são os meios probatórios que tem mais a ver com essa massa de encarcerados aqui que nós vemos? Prova testemunhal, sem dúvida nenhuma. É uma prova, esses crimes estão muito ligados, a fase instrutória, na verdade, ela vem praticamente amparada apenas em prova oral. Prova oral, né, que se divide aí entre a prova testemunhal, as declarações e reconhecimento do ofendido, quando tem a vítima, né, roubo, receptação, furto, etc., ao interrogatório do acusado, e é basicamente isso que a gente vai ter. Claro, tem uma outra perícia às vezes no meio e tal, mas o núcleo duro das provas ele é composto basicamente por isso. Não está aqui, mas só para vocês lembrarem, a ordem de produção das provas está prevista no artigo 400, né, do CPP, então é reconhecimento, oitiva do ofendido, testemunho de acusação, testemunho de defesa, interrogatório, né, perito tem, mas nunca vi a gente ouviu um perito em audiência, quando tem o laudo ele já assina o laudo e acabou. Então é basicamente isso, a ordem está no 400 do CPP, e eu comecei aqui falando da prova testemunhal, tá? Alguns apontamentos de novo, tá? Sobre a prova testemunhal, leio em casa os artigos correspondentes, mas regra geral, toda pessoa pode ser testemunha, algumas pessoas são proibidas de depor, e as pessoas que são proibidas de depor estão ligadas ao exercício de função, ministério ou ofício que devem guardar sigilo, tá? Só se elas forem desobrigadas pela parte protegida pelo sigilo, aí elas poderiam passar a depor, mas em regra essas pessoas não podem. Quem se recusa a depor? As pessoas que têm vinculação, né, com o réu, ascendente, ascendente, descendente, afim, irmão, pai, mãe, filho adotivo, tá? O réu com a parte, quando elas têm esse vínculo de parentesco, elas podem não querer depor sobre os fatos, tá? Se tiverem que depor porque foi imprescindível a elucidação, elas não prestam compromisso, tá? Então elas são ouvidas, mas não são obrigadas a prestar compromisso. Lembrando que toda testemunha ela é compromissada, e se ela negar ou mesmo calar a verdade, ela pode responder, pode ser presa em flagrante, poucos juízes fazem isso, mas enfim, elas respondem a processo por falso testemunho, no artigo acho que 342, salvo o melhor juízo do Código Penal. Número de testemunhas, sumário 5, ordinário 8, salvo as extranumerárias. Extranumerárias são aquelas em que nada sabem sobre os fatos, ou as referidas também que a gente já abordou, aí elas não entram nesse rol, tá? A forma de colheita dos depoimentos, cross-examination, que está previsto no 212 do CPP. O que significa isso? Com a reforma parcial do Código, os depoimentos eles são colhidos diretamente pelas partes, não tem mais, isso é a regra do procedimento como ordinário, não tem mais aquela intervenção do juiz no sistema presidencialista, que você pergunta para o juiz perguntar para a parte, elas perguntam diretamente, né? A defesa perguntando para a testemunha de acusação primeiro, depois a testemunha de defesa, acusação começando com a acusação, defesa começando com a testemunha de defesa, e o juiz finalizando para se ele achar que tem algum ponto a ser esclarecido ali, que eu também critico naquela linha de que não estamos buscando a verdade aqui, a gente está buscando convencimento. Se a acusação não fez o trabalho que deveria fazer, a solução é a absolução. O juiz não tem que ficar tentando descobrir, desvelar a verdade que não existe, que a gente já abordou no comecinho. Se não observar essa ordem, a jurisprudência entende que a nulidade ela é relativa. Eles falam, ou seja, a gente deveria demonstrar um prejuízo para as partes, obviamente não tem como se demonstrar esse prejuízo,
mesmo porque na maioria dos casos o réu é condenado, aí você fala que o prejuízo maior que a condenação não tem ainda, ninguém inventou, mas mesmo assim falam que é relativa, não demonstrou prejuízo, blá blá blá, e aí, enfim, eles têm entendido isso como mais uma norma de orientação e principiológica do que uma norma de observação obrigatória. E aí, de novo, né, se flexibiliza o texto legislativo, se abre espaço para a discricionariedade do juiz, e aí cada um faz de um jeito. Essa aqui é a verdade. Nas varas aqui da capital se observa muito isso. Tem juiz que observa, tem juiz que não, tem juiz que depende do dia, tem dia que tá, hoje eu vou seguir a lei, hoje não, então, e aí vamos lá. E a defesa que se vira aí no meio do caminho. O que mais? A videoconferência em benefício do réu, é importante também isso. Também é uma coisa que acontece muito nas varas, quem trabalha, quem advoga, vê. O CPP tem esse dispositivo que fala que quando a presença do réu puder causar um desconforto para a vítima, ele busca proteger essa vítima. Mas o primeiro recurso que o CPP fala é fazer videoconferência. Você colheria o depoimento, as declarações da vítima por videoconferência, preservando a presença do réu, o contato do réu com o magistrado. E só em último caso o réu seria tirado da sala. E o que a gente observa hoje na prática é que é algo totalmente ao contrário de tudo, né? O réu simplesmente, depoimento de roubo, furto, ele não acompanha sem qualquer justificativa razoável. E tendo o tribunal, em tese, possibilidade de realização de videoconferência. Mas essa norma, como várias outras que a gente já passou por aqui na aula de hoje, ela não é observada. E isso traz um prejuízo muito grande, porque, como eu falei, a identidade física do juiz que está positivada no CPP, ela é preenchida também com alguns subprincípios, dentre os quais o princípio da imediatidade. Ou seja, a lei prevê o contato imediato do juiz com as partes, mas é óbvio, na impossibilidade disso acontecer, quem tem que estar presente é o réu, porque ele é o protagonista, porque é o direito de liberdade dele que está em jogo. Então, se há, na verdade, um confronto de bens jurídicos aí, a segurança e a intimidade da vítima contra o direito de defesa do réu, a escolha do legislador me parece que foi boa, foi proporcional. Então, que se colhe o depoimento dela por vídeo e que o réu fique na sala de audiência, mas não é isso que tem sido observado na prática, tá? Precatória para colheita de depoimento, também é possível, a gente já abordou isso. Lembrar que precatório não suspende o curso do processo, mas é óbvio que se juntar no momento equivocado gera nulidade, né? Por exemplo, você não pode realizar o interrogatório do acusado, que é o ato que fecha a instrução, antes de se juntar uma carta precatória, a não ser que haja óbvia existência das partes, né? A gente vai dar uma testemunha, mas se não pode, porque isso gera nulidade, já aleguei, já ganhei e tal, e de fato tem um comprometimento enorme da defesa, né? O réu interrogado sem saber quais foram as provas que foram reunidas contra ele, então, além de ser violação do texto legal, porque, como eu falei, nas reformas parciais de 2008, o interrogatório ele foi transplantado para o final da instrução justamente para prestigiar a ampla defesa. Então, isso aí também é tranquilo, isso aqui não tem normalmente muito problema, de fato, os juízes observam bem isso, né? Claro, salvo a possibilidade de desistência, aí não tem realmente por que esperar, né? Aquela prova nem vai vir para o processo, e aí tudo bem se fazer um interrogatório. Mas se não for assim, tem que esperar a colheita dos depoimentos na ordem legal, para aí se avançar na instrução sob pena de nulidade, tá? Enfim, regras gerais do prova testemunhal, gente. Foi só uma pinceladinha, dê uma olhada depois em casa com mais calma. Qual é o grande problema da prova testemunhal? Eu diria dois, mas eu vou tratar de um deles só agora, porque o outro eu quero trabalhar na parte do reconhecimento da vítima. É o testemunho policial. Como eu falei, o processo penal brasileiro, a grande massa de encarcerados, aquele gráfico que a gente viu, eu chutaria quase 80%. Grande parte do conteúdo probatório que se reúne é basicamente oral, como eu tinha explicado. Mas é mais do que isso, é pior. A maior parte dos testemunhos de acusação são prestados pelos policiais. Mas é pior ainda, não é só policial, é policial que participou do flagrante. Então, enfim, me parece, né, que, a rigor, ele não deveria depor como testemunha, porque ele
participou do flagrante, e eu acho que é uma tendência natural do ser humano de não admitir o eventual erro, ou pior, o abuso, né, de policial. Eu acho que não vai chegar na audiência e falar, não, realmente ele não tinha nada a ver com isso, mas eu prendi porque eu estava com raiva dele, eu não queria, eu estava de mau humor, eu pulei o primeiro e prendi ele. Não, o policial não faz isso, obviamente não faz isso. Quando muito, falam que não se recordam da diligência, né, que aliás é um outro problema que também acho que a gente tem que pontuar aqui, mas enfim. Deveria ser admitido esse depoimento, no entanto a jurisprudência admite, claro. Mas o que é pior é não só a admissão do testemunho policial, mas a evolução da jurisprudência sobre essa matéria causa espanto, porque a discussão que se fazia antes era justamente essa. Nós não vamos admitir o testemunho policial, tinham basicamente duas correntes, porque ele não tem a isenção que se espera de uma testemunha, ótimo. E a outra corrente fala, não, por mais que ele não tenha isenção, ele pode prestar depoimento como testemunha, você não vai usar só isso para condenar, só o testemunho policial, você tem que ter outras provas, mas ele presta compromisso, como qualquer ele é um agente do Estado, então vamos admitir esse depoimento com parcimônia, não só isolado, mas vamos admitir, não tem por que aprioristicamente se descartar do processo. E aí a defesa continuava impugnando depoimentos policiais pela condição funcional. E a jurisprudência ela foi caminhando de uma tal forma que hoje em dia a gente não está mais só nessas duas correntes. Agora tem uma terceira, e eu fiz questão de colacionar para vocês aí o entendimento, que é não só o policial pode prestar depoimento como testemunha, como também isso pode ser usado como prova única de condenação, que é o que acontece no tráfico. Aqueles 27% da massa de encarcerados no tráfico são condenados por depoimentos exclusivamente de policiais, na grande maioria aqui. São raríssimos os casos em que tem uma testemunha civil que confirma a diligência que eles realizaram. E não só isso, mais ainda, esse testemunho eles têm ganhado foros de presunção de veracidade. Porque ele é um policial, e o policial é um agente público, e o ato praticado por um agente público ele é revestido da presunção de legitimidade. E aí você ainda mistura o conceito de direito administrativo, que é um ato de prisão, tudo bem você considerar o ato de prisão revestido de uma presunção de legitimidade, porque quem realizou era um agente público do Estado. Mas você transplantar essa presunção para o depoimento que ele faz em juízo, aí fica realmente uma prova absolutamente incontestável, porque é isso, ele pode depor, ele depõe, o depoimento dele só vale, e além de tudo tem uma presunção de veracidade. E aí, presunção de veracidade, como que você afasta, como que você convive com essa presunção de veracidade do depoimento policial num sistema constitucional que existe a presunção de inocência? Então, você inverte completamente a lógica do sistema acusatório e você passa a exigir da defesa que afaste essa presunção. Como? Eu vou ter que demonstrar que o policial ele era corrupto, que ele agiu de má fé, e como que vai se fazer uma defesa criminal desse sentido, como que pessoas que moram nas comunidades vão depor contra os policiais que trabalham lá. Assim, realmente é uma situação absolutamente incompreensível e que você mata completamente qualquer tipo de defesa, além de destruir o sistema constitucional, o sistema acusatório, a garantia da presunção de inocência, misturando, pior ainda, de forma técnica, conceito de direito administrativo, que poderia, quando muito, ficar restrito ao ato de prisão, para o momento de depoimento. E eu lembro que eu colocava muito nas minhas peças isso, que a gente apontava a contradição do policial. Eu até no final estava deixando de impugnar genericamente o depoimento policial para chamar a atenção dos jogadores de que, olha, aqui eu não estou impugnando o depoimento dele porque ele é um policial. Não é isso. Mas é porque o depoimento dele com o colega de farda não faz sentido nenhum. E pior, porque o depoimento dele e do colega de farda, eles estão em descompasso com o que está no inquérito. Então, assim, não dá. Se você entende que o policial pode prestar depoimento como qualquer pessoa normal, porque ele presta o compromisso de dizer a verdade, a partir do momento em que ele recebe esse tratamento,
ele deveria ser tratado por força lógica como qualquer testemunha natural. Ou seja, se ele mentir, ele tem que ser preso por falso testemunho. Se ele der um depoimento omisso, fraco, em descompasso com o que foi prestado no inquérito, esse depoimento não pode ser reputado idôneo. Mas não, né? Então é o que eu falei, agora nós temos uma super prova testemunhal do policial, que além de prestar depoimento, ainda tem uma baita presunção de veracidade e legitimidade do que ele fala. Então é uma situação bem peculiar. Principalmente pelo fato de que todo mundo que trabalha no fórum sabe que o policial ele chega e 2 minutos antes da audiência ele lê o BO e ele reproduz textualmente tudo que está no boletim de ocorrência. Então, se você conjugar essa realidade com aquele dado que eu tenho de 27% de presos definitivos por tráfico de entorpecentes, você volta àquela análise inicial que eu propus, de mostrar como a aplicação distorcida dos conceitos da dogmática pode influir nesse super encarceramento que a gente vive hoje. E, gente, eu estou vendo que está acabando aqui, mas 2 minutinhos só. Eu vou parar no reconhecimento de declarações do ofendido. Estou muito triste, eu me perco no tempo. Droga, desculpa. Eu fiz várias vezes já, eu vou falando, e aí eu tenho que ser objetivo, mas de repente... Bom, reconhecimento ofendido 226, vocês leiam em casa, tá? Importante saber disso aqui é que a jurisprudência entende que é tudo bobagem, não serve para nada. Resumindo, é isso, então não tem nulidade, não tem prejuízo, isso é só uma recomendação do legislador, do juiz, se ele não quiser fazer tudo bem, tá tudo certo, porque o que importa é a verdade. Porque ninguém sabe o que é, mas enfim. Reconhecimento é um ato que tem que ser praticado nos crimes que envolvem as vítimas, né? O 226 tem as formalidades que eu falei para vocês aí em casa, mas basicamente é colocar várias pessoas parecidas, serem afileiradas, e aí a pessoa ser convidada a fazer uma descrição antes de reconhecer, para aí sim apontar, se lavrar um auto disso, etc. Por que dessas formalidades do artigo 226 do CPP? Porque a prova oral, testemunhal, e aqui também declarações de ofendido e reconhecimento, elas constituem o tipo de prova mais frágil que você pode ter no processo penal. Porque ela lida com a memória humana, e a memória humana ela falha pela essência. Então, aí vamos voltar de novo para aquele outro dado de 20 e tantos % de roubo, furto e receptação. Se você analisar bem, você tem 80% de encarcerados cumprindo pena em definitivo com base em provas que são exclusivamente orais. Então a chance de você ter inocentes cumprindo uma pena é absolutamente gigantesca no processo penal brasileiro, visto na forma como ele é desenvolvido efetivamente. E aqui é um trecho de uma peça minha, que eu tenho nas peças, às vezes eu colocava, porque eu impugnava o depoimento da vítima, porque também é outro dogma, né? Crime contra o patrimônio, principalmente crime clandestino, roubo e furto, a jurisprudência entende que a palavra da vítima é a palavra que vale, então eles trabalham meio que num sistema quase que binário, de reconhecer ou condenou, não reconhecer ou absolve, mas perono mútil também, porque se tiver reconhecido lá no inquérito está tudo certo, porque a memória ela esqueceu, importa lá o inquérito, e aí condena também, enfim. Mas a palavra da vítima tem um destaque muito grande nos crimes cometidos à clandestinidade, e a gente também vem numa linha de questionar, de impugnar, não porque a vítima quer às vezes imputar um fato inocente, não é isso, mas é pelo problema mesmo da memória, e isso não tem eco na jurisprudência. Então eu comecei a tentar esmiuçar nos casos concretos em que eu atuava as divergências nas declarações, nos reconhecimentos que foram feitos, e trazer textos de doutrina, de psicologia, que explicam um pouco esse problema de falsa memória, e aí não vai ter que explicar para vocês, mas ela é basicamente isso. O processo de recognição do ser humano, ele é influenciado por elementos internos e elementos externos. E aí vem as duas falsas memórias, né? As falsas memórias que são sugeridas por elementos externos e as falsas memórias internas que são decorrentes desse próprio processo falho de recognição do ser humano. E essas falsas memórias externas, elas são influenciadas por diversos fatores, pelo próprio ato de reconhecimento na delegacia. A vítima no nervoso, sem conseguir enxergar direito, ela pode vincular a imagem do acusado ou do indiciado do agressor dela e agregar aquela imagem, incorporar aquela imagem
vinculando uma pessoa que não estava presente no evento como se presente estivesse e crer fielmente que isso foi o retrato efetivo da realidade que ela vivenciou. Então esse tipo de prova oral é um tipo de prova oral muito falho, muito fraco, e aí de fato, não pela má fé, mas pelo próprio problema que envolve o destrinchamento da memória humana. E, enfim, mesmo alegando, rebatendo, questionando, pondo uma melancia no pescoço, isso não funciona. Se trabalha muito com esse sistema que não é nem binário, pior, ele é mais perverso, porque se a vítima reconhece, ela reconheceu, e ela não tem motivo para incriminar alguém. A gente fala, não estou falando isso, estou falando que ela pode ter falhado. Enfim, e aí parava aí a discussão. Ou, quando ela não reconhece em juízo, mas ela reconheceu na delegacia, e a gente sabe que ele só fez reconhecimento na delegacia, aí sim vinha a memória humana aflorando, falando que já passou tempo, ele se esqueceu, é natural ele se esquecer, etc. E realmente, de fato, é natural se esquecer. Mas então a solução deveria ser o quê? Absolver, porque você está usando um elemento do inquérito para condenar. Mas aí usa o depoimento policial, aí um soma com o outro, e aí pode, e aí acabou. Enfim, é basicamente isso, tá? Para fechar, interrogatório do réu, só lembrar que ele pode permanecer em silêncio, que isso não é interpretado em desfavor dele. O interrogatório por videoconferência foi trazido recentemente em 2009, 2011, não sei, está positivado no CPP. Há questionamentos da Defensoria quanto à inconstitucionalidade material desse interrogatório por videoconferência, porque ele viola o direito de defesa, o direito o princípio da imediatidade, mas a construção do CPP em si ela não é de todo ruim, é verdade que precisa ser dita, porque ela deixa muito claro que esse interrogatório por videoconferência são hipóteses excepcionais. Tipo, garantia da ordem pública, quando se vislumbrar que há risco de fuga, ou que ele está vinculado a uma organização criminosa. É uma ordem pública, mas especificando o que ele entende como risco de violação à ordem pública nesse caso específico. Então não é uma ordem pública genérica. Quando ele está doente, aí o deslocamento seria desfavorável para o próprio preso, então para preservar a saúde dele. Ou seja, são hipóteses delimitadas, exceto uma delas que abrange mais, e aí acho que é mais naquela última que se poderia focar mais na inconstitucionalidade material do dispositivo, né? Só para vocês terem uma noção, o interrogatório por vídeo ele começou aqui no estado de São Paulo, e o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade formal da lei, porque matéria processual penal não cabe ao Estado legislar, tá? O resto é aquilo, direito de defesa, contato prévio com o defensor público ou com o advogado antes do interrogatório. Os interrogatórios de vários anos são feitos em separado, e é basicamente isso. Confissão não é rainha das provas, né? Tem que ser sopesada com outros elementos probatórios, não pode ser usado sozinho para condenar, serve como atenuante, e o réu tem que ser advertido no interrogatório do direito de permanecer em silêncio. Eu acho que é basicamente isso, tá? Vou pedir de novo para que vocês complementem o estudo com o edital, naquilo que eu não consegui abordar hoje, e eu agradeço muito vocês, peço desculpa aí pela inexperiência, mas como eu falei, eu não tenho jeitão de professor de cursinho, porque eu sou só um defensor, mas fiquei muito orgulhoso em poder ajudar vocês aí, espero que eu possa ter ajudado, tá bom? Obrigado!